do futebol paulista. E por que não também do futebol carioca? E aí o Vasco da Gama vai segurando essa bola aqui atrás. Aí no espichão da bola, o corte do Santos. Vem Romário. O Santos vai se armando com Rincon nesse meio campo alvinegro. E um minuto de silêncio para Abdala Real, ex-conselheiro vitalício do Santos. Aí o lateral esquerdo santista ficando na marcação. E ele mesmo está encarregado da cobrança. Aí o recuo do Paulo Miranda. O Paulo Miranda, que é natural de São Paulo e não jogou em time paulista nenhum. Às vezes tem certas curiosidades do futebol difícil da gente entender, né? Precisa o cidadão sair da sua terra para se autopromover e se destacar lá fora. É o caso do Paulo Miranda. O Léo também é nascido no Rio de Janeiro. Começou no americano, ninguém conhecia, veio jogar em São Paulo, fez teste no Palmeiras, jogou no União São João e de repente se notabilizou agora aí no Santos. É um bom jogador, lateral esquerdo do Santos. E vai embora o Santos com o Robert. Ele esperou a chegada do Valdo. É o mais velho jogador em ação aqui no gramado da Vila Belmiro esta tarde. Rincon. Aí o assinante pergunta qual é a idade do Valdo. 36 anos. Quem mais se aproxima dele é o Romário, que vai fazer 35 ainda em janeiro de 2001. Aí o Edmundo. O torcedor fica na expectativa, ele encontrou o Rincon. Na devolução, o corte do Vasco da Gama e o apuplo do torcedor santista. Nessa devolução do zagueiro Odivan. Aí o árbitro marcou a falta do lateral esquerdo Léo. Hoje, Fábio, de apenas 20 anos, defende o gol do Vasco. Ele é o terceiro reserva. O titular Elton torceu o joelho quando fazia aquecimento para a partida da última quarta-feira contra o Vitória. E durante o jogo, o reserva dele, Márcio, teve estiramento na coxa direita. São os primeiros movimentos da partida para você, assinante. Na Vila Belmiro, 0-0. Aí o Léo. 3 minutos. Aí vem o Santos de novo com o Valdo, sempre pelo lado direito. Recua o Juninho Paulista. Aí o santista vai em busca do Edmundo. Olha que finta bonita quando ele foi largar a penetração em diagonal, né? Afunilando um pouco por dentro do campo de ataque do Santos. Houve o corte da defesa santista. Largada de bola precipitada do Juninho pernambucano. Valdo. Olha o Edmundo para você esperando. Enquanto que o Léo se manda. Falta! O Clebson. E o Rabs que não. Eu não sei se o nosso comentarista, o Daniel, entendeu. Como faltosa a presença do jogador do Vasco. O Wilson de Souza Mendonça estava bem próximo do lance e viu que não chegou a encostar não, olha lá. Clebson foi pro chão tentando pegar a bola, vamos ver, por esse ângulo vai dar para ver melhor. Não foi nada não. Foi mesmo. Acertou o Wilson. Tá certo. Um ponto positivo aí pro pernambucano Wilson de Souza Mendonça. O meio-campista Rincon do Santos foi expulso contra a equipe do Flamengo no Maracanã. Pegou 4 jogos de suspensão e só está em campo hoje porque atua com efeito suspensivo, concedido por Vanderlei Rebelo, que ocupava a posição de Luiz Sveiter, o presidente do STJD, que estava de folga neste final de semana prolongado. E vem outra vez o Santos. Robert. O recuo do Paulo Miranda para cima dele. Ele vai tentar encostar o Edmundo. Aí o Edmundo recebe a falta. E olha, é uma falta terrivelmente venenosa, hein? A hora que ele dominou, o Henrique acabou cometendo a falta pela meia direita do time santista. Dali tem muita gente que bate dali, né? Lógico. Mas o Anderson, o volante, pega muito forte dali. Dependendo da colocação da barreira e do Fábio, o goleiro do Vasco, dá para bater direto o Anderson com um chute forte
pode ser uma ótima opção. Mas tem também o Robert, o Edmundo, vamos ver. Aí Robert está colocado, o Rincon foi para a barreira para atrapalhar um pouco esse muro do Vasco da Gama. Surgiu de surpresa Edmundo, a bola passa. 5:30 do primeiro tempo. Aí ele fica lamentando. Coloca a bola na cabeça, lamenta, mas foi a primeira boa oportunidade do Santos. Premier Esportes da Copa João Avelange. bancoreal.com.br. Abra sua conta. Aí o Santos de novo. Ih, agora o árbitro acabou ajudando o Vasco. Mas aí o Rincon no perde e ganha ali no meio de campo. Contra o Juninho Pernambucano. O árbitro deu a falta do Paulista Rincon. Aí vem o Juninho Pernambucano, dá espaço, hein? Dá espaço, ele pode até chutar. Anderson em cima dele, a falta do Santista. Também não tinha que reclamar nada. Houve a falta claramente, frontal à grande área, há poucos instantes. Foi a vez do Edmundo fazer aquela cobrança de falta, agora você está vendo aí. Aí segurou, né? Segurou, o Santista acabou brecando a tentativa do vascaíno. E praticamente quase que na mesma posição da falta anterior do Santos, agora a vez do Vasco. Lá pela meia direita, os santistas preocupados aí com a formação da barreira. O mais preocupado é o Rincon. O árbitro acompanha a curta distância, orienta, manda alguém sair da frente, que é o próprio Romário. Juninho Paulista, Juninho Pernambucano são os dois candidatos. E o Jorginho também está colocado, parou o Juninho Pernambucano, essa bola foi desviada. Saindo à esquerda do goleiro Carlos Germano, a confirmação do escanteio para o Vasco da Gama. E o Rincon já chamou duramente a atenção do Robert. Aqui no banco do Santos, observo Rubens Cardoso no início do trabalho de aquecimento. A dupla de zagueiros do Vasco já vão para o interior da grande área, o Divan e o Júnior Baiano. Só que essa bola não veio direto. Aí chega o Jorginho para o cruzamento e o Valdo Breca. Vai partir jogando aqui com o Dodô. Dodô, boa passagem aqui na esquerda. A velocidade de Léo levando o time do Santos. O cruzamento com o Edmundo esperando do outro lado. Mas aí o Vasco corta com 8 minutos desse primeiro tempo. Sai para o jogo o Paulo Miranda. Juninho Paulista. Já desistiu de combatê-lo ali o Valdo. Clebson. Paulo Miranda. Aí a antecipação do Preto em cima do jogador Romário. Olha a jogada do Edmundo, o árbitro marcou. Marcou atrasado, hein? E distante demais. O Wilson de Souza Mendonça, lógico, não tem velocidade nem porte para acompanhar o lance. Olha aí. Eu daqui, a primeira impressão que tive foi que a disputa teria sido normal, porque o Júnior Baiano, que é inclusive muito mais alto do que o Edmundo, também levantou o seu pé direito para tentar interceptar a bola. O Edmundo chegou na frente, mas não colocou em risco nenhum momento colocou em risco o Júnior Baiano. Foi na bola, nitidamente. Eu daria prosseguimento ao lance. Ninguém mexeu no placar, tudo como começou. Santos e Vasco. Cabeceio da zaga do Santos com Sangalete. Aí vem o Anderson para ajudar. Já soltando aqui para a fuga do Léo, lateral esquerdo. Ó o Robert. Boa passagem por Paulo Miranda. Ele vai fechando perigosamente, todo mundo pedindo cruzamento, ninguém na linha da bola. Essa bola passou, atravessando, e o Robert lamenta. O Valdo também diz alguma coisa à distância, o próprio Edmundo também. Vamos a 9 minutos. Uma boa chance criada pelo ataque do Santos. E vem Rincon. Arriscou, hein? Arriscou mal. Arriscou mal com essa bola passando à esquerda para a devolução do Fábio. O Vasco da Gama, que teve poucas alegrias no primeiro semestre, se agarra agora com toda a sua força na Copa João Avelange nesse segundo semestre. Olha o Anderson. Ih, que mergulhada feia que deu o Odivan, hein? E o árbitro deu a falta do Dodô. E o Vasco tem pressa. Embora o Jorginho. É quando o Weller pegou a bola, encostou o zagueiro do Santos. Aí o torcedor do Santos fica preocupado. E a falta do Preto.
E o Vasco coloca essa bola para valer no chão. Euler de novo. Não, quem corria ali era o Juninho Pernambucano. O Euler já se mandava para o interior da grande área do Santos. Aí vem aqui atrás. Tem muita categoria, né? A gente já conhece essa categoria do colombiano Rincon. Anderson, a torcida gosta. E ele dita o jogo no meio do campo santista. Aliás, depois eu quero ouvir o Daniel de Paula com relação a uma declaração que teria feito o torcedor vascaíno, né? Que eles queriam mais que o Rincon ficasse fora do time do Santos do que o próprio Edmundo. Quer dizer, o Edmundo fora e o Rincon jogando, eles são mais Rincon do que o próprio Edmundo. São características diferentes. Mas que o Rincon dita a ordem aí nesse meio campo do Santos, isso ninguém pode negar e faz tempo, né, Daniel de Paula? Fora o espírito de liderança que ele representa nessa equipe, né? Não só ele, como também o Valdo, que está protegendo a bola e acossado ali pelo Juninho. O Rincon é o homem que comanda praticamente esse time do Santos. Olha o Robert. É só soltar na direita para complicar a defesa do Vasco, hein? Chegou o Preto. Olha essa bola aérea. Henrique cortou, mas cortou contra a sua retaguarda. O Odivan vai tentar definir, mas não foi muito feliz não, porque a bola não progrediu para o setor intermediário do Vasco. Aí o Rincon coloca ela no chão, com o Léo. Rincon de novo. Em cima dele o Juninho Pernambucano. Olha o Robert. Sempre carregando na marcação o Paulo Miranda. Anderson. É só virar aqui na esquerda que está mais fácil. Léo chega sem qualquer marcação. Agora já não mais. Você percebeu o lateral Clebson, a intenção do jogador santista. E o árbitro está dando o tiro de meta. Se bem que muito torcedor na Vila gostaria que ele confirmasse o escanteio. Olha lá, o Edmundo vai para cima do árbitro. Para dizer alguma coisa na passagem ali contra o seu Wilson de Souza Mendonça, o pernambucano. A diretoria vascaína reprovou a indicação de Wilson de Souza Mendonça para arbitrar este jogo. No ano passado, no Campeonato Nacional, Santos e Vasco empataram por 1-1 com a arbitragem do pernambucano e houve um gol anulado do atacante Viola, que depois, visto pela TV, foi um gol legítimo. E vem outra vez o Vasco da Gama. Paulo Miranda desceu para ajudar o ataque. Juninho Paulista, passando o Clebson aqui pela direita, vai receber. Ele já fez o cruzamento, aí chegou Romário. O cabeceio do baixinho, a bola subiu. Tiro de meta para o Santos. Nós vamos a 13 minutos do primeiro tempo. Você está vendo de novo aí a repetição do lance para o Romário. E ele conseguiu bater nela. Aí o Vasco tenta prender essa bola, sobrou para o Anderson. Já fugindo o Robert pela direita. Vai chegar o Dodô. Ainda Robert arriscou para o gol, para fora. Premier Esportes da Copa João Avelange. Raider. Tem sempre um Raider que é a cara do seu pé. Tempo de jogo para você? 14. 0-0 Santos e Vasco. Tudo igual, tudo como começou. Aí o Dodô recebeu a falta do Odivan. Odivan que é de Campos, natural de Campos, no Rio de Janeiro. Valdo. Olha o passe comprido para o Preto. Ele conseguiu colocar essa bola dentro da grande área, só que ela tomou a curva em sentido contrário e saiu. Mas valeu o esforço do lateral direito santista. Preto, camisa 13. Aí o Giba, que situação do treinador do Santos Futebol Clube, né? Ele sofreu de pressão, reunião, aí está tudo ok, mas a gente sente, está tenso o ambiente na Vila Belmiro, muito tenso. Na última quinta-feira, o técnico Giba se reuniu com os principais líderes de torcidas organizadas e pediu apoio à equipe do Santos nesse jogo de hoje. E, a princípio, os torcedores concordaram com o apelo feito pelo treinador. Do outro lado, mais tranquilidade para o senhor Oswaldo de Oliveira. Chegou até a ser lembrado aí para a seleção do Brasil. Edmundo, olha o Paulo Miranda atrás dele. A jogada do Santos saiu, hein? Robert, virou bonito aqui para a esquerda com o Léo. Chutando contra
O Odivan, torcedor santista, preocupadíssimo na Vila. Bicaço do lateral Clebson. Aí o Santos tem pressa na cobrança. Rincon, Robert, levou bem. Opa! Mas foi bola na mão. Não, mão na bola. Vem outra vez, Robert. Com alguma dificuldade, encostou também o menino ali, o Anderson, para ajudar. Aí nessas bolas, o Júnior Baiano é especialista. Ia complicando porque o Léo ficou com a sobra. E bateu de pé direito para conseguir esse escanteio para o Vasco da Gama. Aí o torcedor santista vai à loucura na Vila Belmiro. Acreditando. Oswaldo outra vez para você. Oswaldo de Oliveira, treinador vascaíno. Contadíssimo para a seleção do Brasil. Dodô. Tempo de jogo para você, 16. Primeiro tempo. Aí a bola vai ser substituída. Aí o garoto Fábio. Lá vem ela. Quem está lá dentro? André Luiz. Escorando de cabeça. Com pouca força e sem direção. E o jogo, Daniel de Paula? 0-0. Exatamente como a gente esperava, né? Um jogo extremamente equilibrado no sistema de marcação. O Vasco recua os dois Juninhos, o Paulista e o Pernambucano, para ajudar na marcação. Além, claro, do Henrique, o Clebson não desce muito pouco, desceu apenas uma vez nesses 17 minutos. E aí o time do Vasco tem pouca mobilidade lá na frente, porque o Romário está sempre estático. Geralmente ele está tentando cair nas costas do Preto, que também não desce para apoiar o ataque lá pela direita no time do Santos. Ele cai nas costas do Preto, que é o jogador com menos experiência, vamos dizer assim. Isso não quer dizer que ele não tenha qualidade, senão não estaria na equipe do Santos, e como titular, inclusive, num jogo importante como esse. Mas aí o Santos perde um pouco de mobilidade. O Euler está passando sempre, está jogando mais sem bola do que com bola, está sendo importante, mas não está recebendo bola. E o Santos, quando desce sem. Ó, o Robert com o Valdo. Aí o Dodô chegou. Olha a sobra ainda do Santos. Fazia dando certo esse ataque do Santos Futebol Clube. Aí o Henrique tira a chance do Robert e faz o levantamento. Aí o Preto devolve. Rincon. O Santos está vivendo aquele problema de jogar com 3 volantes, né? Um deles tem sempre que se aproximar lá na frente para ajudar o Edmundo e o Dodô, que são os atacantes, mas o Robert, que é o homem que liga esses dois setores. Então carece disso aí, porque o Vasco se protege muito bem, por isso que ainda não houve uma finalização com tanto perigo por parte de nenhuma das duas equipes. Joninho Pernambucano já ligou, já participou também o Clebson, lateral direito. Aí o baixinho Romário vai lá dentro da grande área, trazendo para marcar o André Luiz. Juninho Paulista. Valdo. André Luiz, devolução para o Valdo. Olha o Edivan. Aí o Santista mais escorregou do que recebeu a falta, né? Em todo caso, tudo bem. Quer ver? Vamos ver. Olha lá, ó. Mais escorregou do que propriamente a caracterização da falta. Agora esse joga muito, hein? Já não é de hoje, faz tempo. O lateral esquerdo, Léo, da equipe do Santos, continua sob observação. Rubens Cardoso permanece no aquecimento. O Léo tomou uma pancada no início da partida e a qualquer momento pode ser substituído. E vem o Santos com muita força. Robert, Dodô subiu, mas não achou. Essa bola passou realmente com muito perigo contra a retaguarda vascaína, hein? Se o Dodô pega, o Fábio teria que se virar e muito. Se ela fosse em direção, naturalmente, do gol, claro. 0-0. Nós já vamos com quase 20 minutos de partida nesse primeiro tempo na Vila Belmiro. Henrique. Vai virar o jogo aqui para o Clebson. O Clebson, esse lateral do Vasco, é natural da Bahia. Juninho Pernambucano. Também vai fazer em janeiro 26 anos. Clebson. A bola espirrou, o Anderson tirou o perigo. Aí titubeou ali o Rincon, a bola voltou com o Juninho Paulista, recebeu falta. O Anderson dividiu e fez a falta. E essa falta, assinante, é muito mais perigosa do que a primeira. Você vê a repetição do lance aí com o Juninho. Primeiro o Anderson empurrou, depois ele calçou. Olha lá, ó. A falta foi em cima e embaixo. Os dois Juninhos ali.
candidatantes para a cobrança. Juninho Paulista e Juninho Pernambucano. E o Carlos Germano com a cabeça inchada, porque dessa posição tudo pode acontecer. Na marca dos 20 minutos desse primeiro tempo. Juninho Paulista nela. Explodiu no muro. Aí o Robert afasta. O Vasco perdeu mais uma oportunidade. Principalmente porque não tem um jogador canhoto para bater essa falta, né? Um canhoto com habilidade para bater esse tipo de falta, porque o Carlos Germano foi todo para a direita. Aliás, o Carlos Germano só foi lá para a trave direita exatamente porque sabia que no Vasco não havia um canhoto em condições de fazer a cobrança. Então, se tivesse colocado a bola por cobertura com bastante capricho, talvez pudesse ter feito o gol mesmo batendo de direita. 0 a 0, 20 minutos, 21 agora do primeiro tempo. E o Juninho Pernambucano vai tentar organizar o time do Vasco. E o Romário pegou pouco na bola, apenas ficando no cabeceio daquele cruzamento. E saiu por cima de Carlos Germano. Juninho Paulista. Jorginho lá na frente. Olha a passagem do Clebson. Ele tentou fazer o giro. O Romário descia com água na boca aqui pela extrema. O Santos desmancha e apronta aí uma velocidade incrível contra a defesa Cruz Maltina. Robert cruzou. Bola bateu parcialmente no Júnior Baiano. Juninho Pernambucano agora de presente aqui pro Robert. Olha ele aí, ó. Olha ele aí, o Rincon. Protegeu, recebeu de volta. Aí o Júnior Baiano apenas protegeu a saída do Fábio. E lá na frente o Juninho Paulista. O Anderson fica dizendo alguma coisa. Está caído o jogador do Santos. E acho que ele vai ter que ser substituído mesmo. Não tem jeito, é o Léo. Não há mais condições de jogo para o Léo, camisa 4, ele deixa a equipe. Rubens Cardoso, número 3, ele que é lateral esquerdo também. Rubens Cardoso, camisa 3, virá para o time do Santos a primeira alteração na partida. Eu sou contra escalar um jogador que não está em 100% de suas condições. O Santos teve problema com ele durante a semana, ele já havia sido apartado dos treinamentos para se tratar, enfim. Recuperou-se, entre aspas, né, a tempo de entrar em campo pelo time do Santos, mas é muito arriscado num jogo desse nível colocar um jogador que não esteja 100%, não só porque dentro de campo, enquanto ele estiver, ele pode correr algum risco de não ter a mesma capacidade que teria se tivesse inteiro, né, mas principalmente porque você perde uma substituição, né, você lembra muito bem, no meio da semana o São Paulo jogou com 9 jogadores e sem condições de se corrigir taticamente dentro de campo, porque com 1 minuto perdeu um jogador que já não estava bem, mas se contundiu na partida, que foi o Marcelo Ramos, e aí queimou-se uma substituição. É o que acontece agora com o Giba, que está aí cada vez mais preocupado. Portanto, a substituição do Léo e a entrada do Rubens Cardoso, número 3. O Léo tinha 4, sai machucado na marca de 23 minutos desse primeiro tempo. Aí o Léo sendo atendido ainda fora do campo. O Santos está no ataque. Agora o Preto perdeu no mano a mano. Aí o Romário escapando a bola do Romário, ficou por Sangalete. Aí o Valdo. Rubens Cardoso fugindo com muita disposição. E o Clebson atrás dele. Rubens Cardoso ainda. Primeira fita aplicada. Aí o Clebson não deixa essa bola passar na tentativa do santista. O poder de recuperação desse lateral direito do Vasco é impressionante. Pode, o que for, na velocidade que vier, ele consegue se recuperar a tempo de chegar inteiro na bola. Zagalete passou mal essa bola. Pode se complicar o Santos, mas chega primeiro o André Luiz. Juninho Paulista matou no peito, matou na caixa. Olha de trás, Romário. Essa bola não chegou. O André Luiz colocava-se um pouco mais à frente ali do próprio Romário. Rincon. A falta do lateral Clebson para cima do Robert. Ainda dentro do campo de defesa do Santos. E o problema do jogador Léo, que foi substituído, foi um entorse do joelho esquerdo. Uma nova contusão para o Léo, que voltava hoje, depois de ter sido liberado pelo Departamento Médico Santista. Então põe por terra tudo aquilo que eu falei agora há pouco. Eu achei que ele tivesse voltado a sentir a contusão antiga. Realmente outra contusão, aí é questão de sorte mesmo. Não teve sorte o Léo.
E nem o Santos, né? Porque o Léo é um jogador importantíssimo. Daqui a pouco a gente conta um pouco da história de Vasco da Gama e Santos Futebol Clube. Olha ele aí, ó. Olha o Gomário aí. 0 a 0. Nós vamos com 25 minutos. E o Edmundo tá lá de boca. Olha aí, 0 para lá, 0 para cá. Você conferiu comigo o placar. O Edmundo fez o passe mal orientado. E o Wilson dava qualquer coisa lá do lado esquerdo da defesa do Vasco. Mas com qualquer irregularidade o Edmundo tem pressa. Ele troca a rota. Coloca aqui para o Rubens Cardoso. Já ligou com o Robert. A bola saiu. Pertence ao Vasco no tiro de meta. Premier Esportes na Copa João Avelange. Terra, o jogo minuto a minuto. Acesse já. Juninho Pernambucano. Aí o Euler, que até agora esteve, o Daniel deve ter percebido, pelo lado esquerdo do ataque do Vasco, agora vem jogar um pouco mais aqui pela direita, partindo em diagonal para dentro da grande área do Santos. E a falta contra o Vasco da Gama. A entrada dura agora do Henrique, aliás a dividida foi dura, né? O Romário deixou passar mais uma vez a bola. E aí o Henrique chegou firme em cima do Sangalete. Agora o Euler tá faz tempo correndo sem a bola. Só que ninguém não recebe, né? Falta alguma comunicação, falta alguma orientação para os jogadores do Vasco que recebem a bola no meio campo, ficam tocando ali em busca de espaço, para lançar a bola para o Euler em velocidade na frente, não no pé do Euler, porque ele não fica parado. Ele é muito rápido e está correndo realmente ou em diagonal ou em direção da linha de fundo, na paralela, né? Junto à linha lateral, precisa receber bola para poder criar alguma coisa para o time do Vasco. E agora o primeiro cartão amarelo do jogo para o Rubens Cardoso. E já vai embora o Vasco da Gama com o Jorginho. Chegando bem o Clebson, pode até bater se quiser. Olha a defesa do Santos batendo mal. Voltou. O Juninho balança para o gol, para fora! Essa bola passou muito perto, assustando o Carlos Germano. Você está vendo a repetição no bate e rebate. Aí o Juninho, que é paulista, bateu e colocou à direita do Carlos Germano. E o Romário também na boca de espera. Rubens Cardoso, amarelinho para ele, camisa 3. Ele que entrou a 23 minutos do primeiro tempo, substituindo ao Léo, que saiu machucado. Nós estamos com 28 desse primeiro tempo. E ninguém mexeu no placar até agora. Vem Jorginho, colocou mal, hein? A velocidade, apesar da idade, é melhor. Para o Valdo em cima do Juninho Pernambucano. Aí o Dodô se mandou. Júnior Baiano em cima dele com categoria. Aí voltou, distribuiu mal. Aí o Dodô ficou esperando o Valdo batalha. A sobra para o Anderson. Do outro lado, Rincon. Vai bater de pé esquerdo. A bola desviada saiu pela linha de fundo. Bateu no Edmundo. A conclusão do Rincon batendo no Edmundo. Eu confirmo para você o placar assinante 0 a 0. Vasco da Gama e Santos, Santos e Vasco. E no histórico dos confrontos, a vantagem é do Vasco da Gama, hein? Com 33 vitórias contra 27 vitórias do Santos, em todos os tempos, claro. E aí vem Robert. Ainda Robert. Ele achou espaço para o cruzamento. Aí Rincon. Bateu no cabeceio Clebson. Voltando o Rubens Cardoso. Concluiu a zaga do Vasco. O Valdo ficou com o rebote. Distribuiu mal, né? Porque o Jorginho agradeceu. O Euler tentou ligar com o Juninho Paulista. E o Valdo entre eles atrapalhou. André Luiz Preto. Aí com o Rob. Olha que passe de Taquito. Que beleza de passe pro Preto. Ele vai atravessar. Aí o Odivan não deixou a bola passar. Ganhando o Santos o arremesso e já se desculpou o Preto. Porque realmente a condição era privilegiada do ataque santista. O Preto é zagueiro. Hoje joga improvisado na lateral direita santista. Arremesso cobrado. Robert. Paulo Miranda atrás dele no cruzamento santista. Apenas o tiro de meta para o Vasco da Gama. Quase perdeu a chuteira aí o Robert nesse cruzamento do Santos. 30 minutos, 0 a 0. Santos e Vasco, Vasco e Santos para você, assinante Premier. Aí o baixinho, né? Tá sempre de boca, ele fica ali como que não quer nada,
Daqui a pouco pode até acontecer. E vem o Euler pela esquerda. Olha o medo do André Luiz. Ainda Euler. Ele tem a cobertura aqui atrás do Jorginho. Foi o que ele fez para facilitar as coisas. Juninho pernambucano. Rincon atrás dele. De novo, Euler, Jorginho. O último toque foi do Jorginho. Valeu, Jorginho, valeu. Valeu o esforço. E o Dodô fica esperando, enquanto isso, no meio de campo, essa bola chegar com o Odivan da sua cola. Você dizia do Valdo, que é o mais velho em campo. O Jorginho é só 6 meses, 7 meses mais novo do que o Valdo. Também tem 36 anos. O Valdo é de janeiro e o Jorginho, camisa 2 do Vasco, é de agosto. Então ele é um pouquinho a coisa mais nova. É um menino perto do Valdo, vamos dizer assim. É um menino perto do Valdo. Quer dizer que continua o Valdo mais velho dentro do gramado. 0-0. E pela ordem, depois, encostando no Valdo, o Jorginho, que fez um passe agora pro Clebson aqui na direita. Juninho pernambucano. Juninho paulista. Robert em cima dele. Sangalete foi quem atrapalhou melhor. Aí vai embora o Valdo. Dodô. E Odivan. Odivan primeiro na antecipação. Olha o Edmundo. Arremesso do Preto. André Luiz, passe lateral para o Anderson. Rubens Cardoso. Já se mandou o Robert. Cruzou direto para o gol. Fábio defendeu e defendeu bem. Com segurança. E ninguém perde tempo, né, o Daniel de Paula. O jogo é movimentado. Tanto por parte do Vasco como por parte do Santos. O Santos desarma muito bem, mas ele tem um problema seríssimo lá na frente. Quando recebe alguém na lateral, ou o Robert, ou um dos laterais... Olha ele aí, ó o baixinho, ó o baixinho. Olha ele aí, ó o Romário. Dois pra cima dele, ele ganha o escanteio. O Vasco tem muito melhor condição nesse tipo de jogada do que o Santos, porque geralmente o Dodô e o Edmundo estão correndo dentro da área e não tem ninguém. Olha outra vez o Juninho. Voltando o Romário. A bola bateu no Sangalete. É novo escanteio para o Vasco da Gama. Agora, quando ele chega, ele apronta, né? Quando ele chega, ele apronta. O Sangalete fica dizendo alguma coisa, mais cobertura. Olha ele aí, ó. Ele já vai se posicionar no interior da pequena área. Enquanto que o Vasco da Gama vai para a cobrança aqui de Juninho Paulista. E o Preto coladíssimo aí no Romário. Lá vem ela, 0-0 para você. Aí houve a falta do Odivan ou ele confirmou o escanteio? Confirmou o escanteio. O Sangalete subindo ali com o Odivan. E ele marcou o novo escanteio agora, só que do outro lado, na outra esquina do campo. Olha o Edmundo. E o Romário ia complicando a vida do Santos naquela jogada. 2 homens para marcá-lo. Agora do outro lado, Juninho pernambucano marcando. O Santos consegue fazer o corte e a posse de bola ainda é do Vasco. Que peninha. Euler acabou perdendo a bola ao arremesso santista agora. Robert. Anderson. Preto. Robert. Ela gira à frente do pernambucano, hein? Aí o Valdo vai chegar, mas dividiu, mas o Vasco levou vantagem. Aí vem o Romário. Juninho Paulista. Clebson, Juninho. Boa movimentação do Paulo Miranda. E ele ajuda tanto na defesa como no ataque, né, o De Paula? É um jogador importantíssimo. É outro cabeça de área do time do Vasco. Que também tem 3 volantes, se você for pensar bem. Porque o Juninho pernambucano também está ajudando bastante na marcação. Está bastante recuado. E até o Paulista tem voltado bastante para ajudar. Só que aí tem a diferença. O time do Vasco tem habilidade para sair jogando com esses 2 Juninhos. E o Santos tem um jogador apenas se apresentando para fazer jogada ofensiva. Olha a jogada de efeito do Preto. Em cima do Juninho pernambucano. Aí veio toda a cobertura da zaga do Vasco e acabou desmanchando. Mas o Santos fica com a segunda bola aqui no meio de campo. Rincon. Robert pela esquerda. Mais à frente Edmundo. Ele encontrou Edmundo lá pela extrema. Em cima dele o Henrique. Aí ele bateu mal. Aí bateu mal, a bola foi embora. Premier Esportes da Copa João Avelange.
O Edmundo, olha, Daniel de Paulo, olha o Edmundo, ó. Ele dá as ordens lá. Faça isso, faça aquilo. Edmundo não, o Romário. O Edmundo dava as ordens para o Santos. E enquanto isso, o Oswaldo de Oliveira ficou ali paradinho espiando a determinação ou as determinações do Romário. Você viu como ele falou? E falou grosso. Então, só para deixar bem claro, para concluir o raciocínio e deixar bem claro para o assinante, quando o Santos vai para o ataque, tem ótima condição, até que a bola chegue nos pés do armador, vamos dizer assim, no homem que vai tentar fazer assistência e o cruzamento para a área. Até ali o Santos vai bem, só que dali para frente tem muito mais gente do Vasco para marcar do que do Santos para atacar. Por quê? Porque o Dodô e o Edmundo estão no meio de 3, 4 zagueiros do Vasco. Aí fica muito mais difícil. Olha a boa velocidade agora do Dodô. O Robert foge pela direita e o Edmundo também. Colocou à frente, o Robert vai cruzar e a bola passa direto pela linha do fundo. Mas o torcedor compreendeu a boa vontade do jogador do Santos. Dessa feita o Robert lá pela direita. Enquanto isso o Fábio já está prontinho aí para fazer essa devolução. Ih, olha o Anderson. E confirmando, Wilson, o Fábio é o terceiro goleiro da equipe do Vasco da Gama. O jogador tem apenas 20 anos de idade. O treinador de goleiros Paulo César Guzmão diz que não teme pela falta de experiência do jogador que hoje defende o gol vascaíno. Menino ainda, o Fábio. Menino, olha aí, ó. Menino de tudo. 0-0. Nós vamos com 37 minutos e o Vasco ganha a cobrança de uma falta. Rapidinho. Romário. Já saiu um pouco da área agora para ver se trabalha melhor com o ataque vascaíno. O Euler bateu, voltou com o Clebson. Juninho Paulista. Olha aí, Clebson. Telegrafou, batendo contra a zaga, a cobertura do André Luiz e a bola espirrada vai a escanteio. E o Juninho Paulista já está se encaminhando lá pelo lado esquerdo do ataque do Vasco da Gama para bater, enquanto aqui fica o Carlos Germano na orientação. Já desceu também o Júnior Baiano. Olha o Edivan lá dentro também. Lá vem ela. Aí o Rincon impediu essa passagem da bola. Tentou completar, o Anderson não foi feliz. Veio o Juninho Pernambucano, não tem ninguém para passar. Agora encostou bem o Paulo Miranda. Ele vai girar, o cabeceio do Anderson. Olha a resposta do Vasco agora com o Henrique. Juninho Paulista. Saiu do Anderson. Agora o Pernambucano. Vai descendo o Juninho Pernambucano. Enfiou para o Euler. Saiu bem do Sanganete. André Luiz na marcação. Tem um homem na cobertura que é o Preto. Aí já complica para o jogador Euler. Porque se ele tenta a velocidade, a finta longa, evidentemente que não passaria pelo homem de cobertura. Aí ele usou de um palavrão. Que alguém deve ter dito alguma coisa para o Euler. O Juninho, o Pernambucano, chegou ali, encostou ali para tentar dar opção de passe para o Euler, mas o Euler não viu. E aí tentou fazer a jogada na linha de fundo. Ali é como se fosse futebol de salão, né? Com 2 jogadores marcando e a linha de fundo bem pertinho. Ali não dava para tentar aquele tipo de jogada. Este jogo, Vasco da Gama e Santos, Santos e Vasco, também está sendo transmitido para o GNT de Portugal. 0-0. Nós já vamos a 39 minutos do primeiro tempo. E o Giba. Será que dá? Deve estar pensando, né? E a torcida está no pé do treinador do Santos. Do outro lado, já consultou o relógio Oswaldo de Oliveira. E o presidente do Santos, Marcelo Teixeira, garante que mesmo que o Santos perca hoje para a equipe do Vasco da Gama, o técnico Giba não será demitido. Esta é a palavra do presidente do Santos. Olha o Roberto tirando da jogada o Paulo Miranda. Rincon. Pode ser um bom ataque do Santos. O Jorginho atrás dele. Ainda Rincon. Levou de um lado para o outro. Encontrou Edmundo. A marcação feita pelo Henrique. Ainda Edmundo na direita. Boa abertura para o Preto. Atravessou. Vem de trás. Uma bomba do Rubens Cardoso, que a zaga do Santos salvou. Quase que no milagre. Quase que no milagre. Aí o Bandeira na volta do segundo lance. Esse é o assistente 2, o Luciano Coelho Cruz. Também de Pernambuco. Quanto marcou impedimento, mas na volta. Olha aí o goleiro batendo. Batendo e aliviando. Aí a vez do Vasco chegar na linha média do Santos. Com Clebson. Juninho Pernambucano. Tá em todas esse Paulo Miranda, hein? Jorginho. Olha o Preto diminuindo o espaço. Anderson bateu.
Aí vem o Valdo, com categoria, colocou ordem lá atrás. Se manda, vai embora o André Luiz. Boa passagem. Na diagonal agora para o Robert. Vai chegando o Juninho Pernambucano. Por baixo evitou a batida do Robert, porque 3 jogadores do Santos estavam no interior da grande área. Agora sim, agora teve que vir um zagueiro para dar outra opção, né? Só que o Robert, que tinha parado em todas para tentar fazer o cruzamento com o pé esquerdo, tentou carregar a bola. Só que não correu mais do que o Juninho, que é um espetacular jogador. A torcida do Santos aplaude. O Robert no posicionamento, cruzou, tirou o Paulo Miranda. Vem o Valdo. Zaganete, que ficou lá na frente da cobrança do escanteio. Atravessa, Gui por dentro. Aí escapou do goleiro. Ainda puxa de qualquer maneira, Henrique. Que susto tomou o Vasco agora. Que susto. Que susto tomou. E o garotinho, confiante, faz o sinal de positivo. E vamos em frente. Tá certo, Fábio, tá certo. Garoto ainda, menino, 20 anos. Agora o Santos demora demais. O Rincão esperou a chegada do Rubens Cardoso lá pela esquerda. Ih, Euler ficou na roda. Agora ele faz a falta, levando falta para cartão amarelo do Euler, que o Wilson de Souza Mendonça, que deixou seguir vários lances já, na minha opinião até a maioria deles acertadamente, agora deveria ter marcado a falta e aplicado o cartão no Euler, que foi no corpo, nitidamente com o braço. E chegou o Paulo Miranda, do outro lado o Euler, olha o gol, olha o gol, olha o gol. Gol do Vasco! Juninho Paulista, 42 minutos de partida. Um buraco na defesa do Santos Futebol Clube. Aí você está acompanhando de novo o lance com a participação do Paulo Miranda. Aí o Euler deixou pro Juninho, que colocou na maciota lá para dentro. Mexe no placar o Vasco da Gama. Juninho Paulista aos 42 faz Vasco da Gama 1, Santos 0. Numa bobeira do Santos, não podia ter ficado reclamando falta até a hora do Vasco atacar. O Vasco esperto, não tem nada a ver com o erro da arbitragem. Foi para cima, o Paulo Miranda, que é um ótimo jogador também, está em todas, como você já disse, olha o Santos. Vem o Rubens Cardoso, tirou outra vez a zaga do Vasco. Paulo Miranda está em todas as jogadas, ele realmente defende muito bem e se apresenta lá na frente com muita qualidade, com muita velocidade acima de tudo. Fez uma bela assistência no meio da área, onde o Euler correu sozinho, passou um pouquinho do ponto da bola, por isso quando ele foi ajeitar, a bola ficou para o Juninho Paulista fazer o gol. Aí o Vasco vai fazer o corte. Júnior Baiano. Foi marcada a falta do Júnior Baiano em cima do Valdo. Terceiro gol do Juninho Paulista na Copa João Avelange, 30º gol do Vasco. Você conferiu com a gente aí o placar do jogo, né? Juninho Paulista fazendo a 42, Vasco da Gama 1, Santos 0. Ih, o torcedor santista não está nada concordando com tudo isso. Grande distância de Rincon, uma bomba que vai embora. Premier Esportes da Copa João Avelange. Novo Palio, o carro que vai mudar seus conceitos. Esse Paulo Miranda está complicando o Santos na Vila Belmiro. O que ele participa, olha o Euler, também teve a chance do gol e acabou se atrapalhando um pouco, aí o Juninho colocou ela para dentro. Vasco da Gama, dono do placar aqui na Vila Belmiro. A vila mais famosa do mundo. Juninho Pernambucano. Olha ele aí outra vez, ó. Paulo Miranda. O que flutua esse jogador do Vasco? E quem estava a marcá-lo? O Rincon, que foi obrigado a sair do meio campo e vir aqui pela lateral esquerda para fazer a cobertura do Rubens Cardoso em cima do Paulo Miranda. Zaganete. Clebson. Tentando atrapalhar ali a ação do jogador santista. Aí sobe a plaqueta, 1 minuto. 1 minuto a mais, né, Thiago? Perfeitamente, mostrada agora pelo quarto homem da arbitragem. O Wilson de Souza Mendonça acresce 1 minuto nesse primeiro tempo. Escrito no placar, 1 para o Vasco, 0 para o Santos. Gol de Juninho Paulista aos 42 minutos. Rubens Cardoso.
Nós estamos a 45 agora. Vamos então agora para 1 minuto de acréscimo nesse primeiro tempo na Vila Belmiro. E a chuva não veio, felizmente, para valorizar ainda mais o espetáculo de Cruz Maltinos e Santistas. Futebol paulista contra futebol carioca, né? Olha o Preto, Euler em cima dele. Aí subiu o pano, o assistente Luciano Coelho Cruz, confirmando apenas o arremesso para o Santos, lá pelo lado direito. Faltando 15 segundos para acabar o tempo de jogo. O acréscimo de 1 minuto. E o Juninho Paulista saiu mal, o Euler fez a cobertura, evitando uma manobra mais isolada do Preto, tocou para fora. O Santos repõe para o Rincon. Juninho Paulista. Ele deu o passe agora para o Romário. E o Romário, para sair da marcação do André Luiz, deu atrás para o Clebson. Aí devolve o Sanganete. Já está esgotado em 13 segundos. Aí o Wilson de Souza Mendonça consulta o seu relógio. Encerra o primeiro tempo. O Romário não fez gol, mas o Vasco ganha por 1-0 nesse primeiro tempo. Autoriza o árbitro e a bola começa a rolar de novo para você, assinante. Aí o placar do primeiro tempo, Santos 0, Vasco 1. E esse Júlio César, que teve uma passagem brilhante na Matonense, no interior do estado de São Paulo, mas ele é natural de Taquaritinga. E a sua posição de origem é lateral direito. Mas com essa velocidade, ele nasceu com ela, então os treinadores acabaram achando que ele, pela extrema, ele vai bem. E aí vem Rincon. O Edmundo esqueceu a bola, foi buscar de novo. Edmundo esperou o Júlio César. Atravessou, bateu na zaga. Epa! Pênalti claríssimo, claríssimo. Clebson. Será que foi Deliberado. a bola na mão ou a mão na bola? Ele esticou o braço, ele tirou o corpo e esticou o braço para interceptar a bola. Pênalti claríssimo, agora não marcado. É. Olha lá. É verdade. Esticou, foi claríssimo. Intenção de interceptar a bola. Ele foi tirando o corpo, mas a bola tocou no braço dele nitidamente. O Clebson pode até não ter tido a intenção, mas ficou caracterizada a intenção dele de interceptar a bola com o recurso que tinha, que era o braço. Foi até intuitivo, mas houve o pênalti e na frente do Wilson de Souza Mendonça. Um erro grave agora do árbitro. No primeiro minuto de partida, no segundo tempo. Aí a torcida parte para cima do senhor Wilson de Souza Mendonça. Ele que é da FIFA e é de Pernambuco. Euler. Aí o cruzamento do Jorginho. André Luiz com categoria tirou para o Valdo. Aí vem o Júlio César. Outra vez o lance para você, assinante. É claríssimo. Ele tentou tirar o braço, mas não deu tempo. Talvez até, como disse o Daniel, talvez não tivesse nem tido acontecido aí a intenção do jogador, mas que foi pênalti, foi. Aí o Giba continua falando. É o que precisa acontecer, exatamente isso que eu ia dizer. Não pode se abalar com essa não marcação, porque senão o Santos começa a ficar marcado também pela arbitragem. Tudo vai querer marcação, tudo vai querer em seu favor, e aí o árbitro vai cada vez mais tomando a decisão diferente da que o Santos quer. Olha o Júlio César levantou e o Fábio fez fácil defesa, indo em direção do seu lado direito do gol. A gente começava a falar do Júlio César, você deu a ficha dele completa. Ele é um outro aspecto que pode favorecer muito a presença dele no time do Santos, é o poder de improvisação que ele tem. Além de fazer as assistências, de repente ele dá na telha dele chutar uma bola cruzada entrando ali sem ângulo, ele acaba fazendo o gol, porque ele é um jogador de improvisação. Aí o Santos corta essa tentativa do Vasco no ataque com o André Luiz, o Valdo ajudou. E o Robert parte com o Edmundo, mas muito bem marcado pelo Odivan. Aí vem e faz a falta o Paulo Miranda na sequência. Ó o Romário, ó. O Romário está pedindo para que o pessoal ouça um pouco mais. E o Oswaldo de Oliveira, braços cruzados, está tranquilo. O Vasco vence o jogo, sem preocupação. É o time praticamente classificado, tá certo? Tem muito jogo ainda pela frente. E o próximo adversário do Vasco da Gama será o Gama, mas no Rio de Janeiro. No dia 22. Você ia dizer alguma coisa aí, ô Thiago? Vai dizer que o Rincon está inconformado com o árbitro da partida. Ele caminha lado a lado com o Wilson de Souza Mendonça e sempre que possível diz algumas coisas para ele. Deve ser com relação ainda à não marcação do pênalti. Ah, com certeza. Aí o Preto fez falta. O Vasco sai para o jogo. O corte outra vez do Preto, mas sem direção.
O Rincon fica olhando de um lado para o outro, desconfiado. Vem o Vasco. Aí ele não conseguiu brecar a caminhada da bola. O Rincon sai com o jogo ali no centro da sua linha média. Rubens Cardoso. Sanganete com o Rincon. Dodô fica marcado lá na frente. Henrique não descola do Dodô. Aí o Santos na dificuldade aqui atrás para fazer com que essa bola chegue lá na frente. O Vasco desmanchou de novo. A Juninho Paulista. Direto, Carlos Germano. Rubens Cardoso. Thiago, conferindo com você, apenas um cartão amarelo no primeiro tempo, né? Pro Rubens Cardoso do Santos e nada mais, né? Apenas um cartão amarelo para o lateral esquerdo do Santos. E o técnico Giba pede para que o Júlio César, que entrou no segundo tempo, jogue bem aberto pela direita, nas costas do lateral Jorginho. Olha o Giba aí, ó. Pensativo. O Robert vai segurando essa bola, o Edmundo encostou. O Robert passou aqui pro Júlio César. Aí ele, quando ele virou, ele bateu com muita força. A sua intenção seria alcançar o lateral direito Preto, mas a força do toque do jogador Júlio César foi muito grande. Premier Esportes da Copa João Avelange. BancoReal.com.br. Abra sua conta. Aí afastou Sanganete para evitar o Romário. Júnior Baiano. Henrique. Colocando em ação aqui pelo lado esquerdo o Edivan. O Edivan segura. Desce o Jorginho. Escrito no placar, Vasco da Gama 1-0. Olha o bom corte do Preto. Agora ele vai colocar em ação do jeito que ele gosta. Chegou em tempo ainda o Henrique. Na recuperação, largando essa bola pela lateral. Aí o Valdo. Com o Preto. 1-0 Vasco da Gama. Vamos a 6 minutos do segundo tempo. Dodô. Saiu bem do Odivan. Aí, quando ele soltou, o Edmundo já tinha passado pela linha da bola. Olha o Hélio. Juninho Paulista. Romário vai por dentro, Juninho Paulista. Cortando o Sanganete. O Juninho ficava reclamando na expectativa da marcação do pênalti, né? Sorriso maroto do Juninho Paulista. O Vasco também não reclamou. Vamos conferir de novo. Normal, jogada normal. O Sangalete chegou na bola e o Juninho já tinha adiantado demais, olha aí. Outra vez Carlos Germano. Coloca em ação aqui o Preto. Pé alto contra pé alto. O ato deu a falta do vascaíno, o Juninho Paulista, o autor do único gol da partida até agora. E apesar de já ter jogado muitos anos no futebol paulista, é apenas a segunda vez que o atacante Euler joga na Vila Belmiro. Na última segunda-feira nasceu o primeiro filho do jogador, Gabriel. Olha a jogada do Romário, o jogo que o jogo tem, o tempo que o jogo tem. 7 minutos, segundo tempo, 1-0 Vasco. Ainda Romário, ele procurou o Juninho Paulista. Bom giro aqui da esquerda para o Jorginho. Juninho Paulista. Já ficou lá na frente o Paulo Miranda. Juninho Pernambucano levantou essa bola para o Romário aproveitar lá pelo lado direito. Saiu da marcação. Paulo Miranda ajudando como sempre o ataque do Vasco. Aí está o autor do único gol da partida. Vai embora Juninho Paulista. Tentou a brecha, não deu. Aí o Valdo faz a ligação rapidíssima lá na esquerda com o Robert. E desesperadamente vai o Clebson para cima dele. Ele consegue levar também o Juninho Pernambucano. Ainda Robert fez o cruzamento, bola desviada para fora. Batendo ali no Júnior Baiano. Olha onde ficou a bola. Em cima da rede do goleiro Fábio. E o torcedor santista se apresenta, né? Incentivando. 1-0 Vasco, 8 minutos e 30. Aí vem ela de novo, Robert bateu. Juninho aqui atrás ajudando a defesa com o Jorginho. De novo o Juninho. Júlio César fez a falta.
Tá bem o Juninho Paulista, você não acha não, Daniel? Claro, um jogador importantíssimo em todos os aspectos para o time do Vasco. Taticamente, talvez seja o jogador mais importante, porque ele tem mais liberdade para descer e apoiar o ataque, ou criar as situações ofensivas do time do Vasco, do que o Juninho Pernambucano, o seu xará. Só que ele vem ajudar a defesa, o Jorginho tentando pro Romário, mas aí um lançamento desse nível aí pro Romário. Não dá. Então é um jogador que tem habilidade, um jogador que tem velocidade. E vem buscar o jogo e sai na velocidade. Você viu que teve que acompanhar agora o Júlio César, que é outro jogador rapidíssimo, para impedir que o Juninho avançasse cada vez mais, porque aí ele poderia pegar a defesa do Santos desprevenida. Escrito no placar da Vila Belmiro, 1 para o Vasco da Gama, 0 para o Santos. Gol marcado pelo Juninho Paulista aos 42 minutos. Você conferiu com a gente aí, escrito também na sua tela. Uma jogada excelente, extraordinária do Paulo Miranda, que deu para o Euler. Aí o Euler acabou pipocando um pouco e o Juninho na sequência acabou marcando. Aí o árbitro marca o pênalti nesse lance. Eu agora quero ver, hein? Eu acho que ele foi no grito da torcida, porque o Júnior Baiano não teria feito pênalti. Pode ser que eu esteja enganado, mas eu acho que não houve. Não houve nada. Ele marcou atrasado aquele toque de mão. Foi só isso. É, só isso. Não houve absolutamente nada. Ele ficou com um remorso terrível de não ter marcado aquele pênalti. Devem ter comentado com ele, olha, foi um escândalo o pênalti do Clebson. E aí nesse lance que foi absolutamente normal, ele acaba marcando o pênalti. Erra mais uma vez, gravemente, o Wilson de Souza Mendonça. O Daniel matou, né? Ele marcou o pênalti atrasado do Clebson. Vamos conferir de novo, mas não precisa nem conferir, não houve nada, absolutamente. Marcou atrasado o pênalti do Clebson. Aí o torcedor joga bomba. Pra que isso? Futebol é festa, futebol é alegria. Pra que isso? O esporte é vida. Está pronto o Edmundo. A 11 minutos. Está autorizado, cresceu sobre a bola. Defendeu o menino, defendeu o garoto Fábio. A defesa de Fábio, o árbitro vai fazer a repetição do lance. Vai repetir o lance. O remorso é maior do que eu pensava. Que coisa! Todos os goleiros praticamente se movimentam em cima da linha e dão aquele passo para frente quando a cobrança vai ser realizada. Recentemente no Morumbi, o Rogério. Pois é, defendeu o pênalti do Ronaldinho Gaúcho, aliás, uma linda defesa, uma linda cobrança. Agora o Fábio, realmente ele estava adiantado, um pouco adiantado. Ele pode se movimentar, segundo a regra, em cima da linha, lateralmente, para frente jamais, antes que o atacante toque na bola. Só que ele estava realmente um pouquinho à frente. Olha aí, o Edmundo vai bater, olha aí. Quando ele toca na bola, onde já estava o Fábio? Já estava ali na metade da pequena área, né? Entre a risca da pequena área e a linha de fundo e a linha de gol. Fez uma boa defesa, o Edmundo não bateu bem, essa é a grande verdade, bateu no meio do gol. Aí a comemoração do Fábio por ter defendido um pênalti do Edmundo. Olha lá. Ele correu para a bola, já deu 2 passos, olha, já estava na metade do caminho. E aí facilita, claro, você fecha mais o ângulo do atacante. 2 passos realmente, à frente. Ele está com remorso muito maior do que a gente imaginava, viu, Wilson? É verdade. Vai ensinar o menino agora que ele não pode dar um passo para frente. Vamos ver agora. Lateralmente pode mexer o Fábio. Aí o Edmundo se concentra melhor, a torcida espera que desta feita ele empate a partida. Aí está o artilheiro do Santos. Escrito no placar, Vasco 1-0. Autorizou o Wilson Mendonça. Partiu Edmundo. Na trave! Na trave essa bola do Edmundo. Coisa incrível. Edmundo. Não é seu dia, Edmundo? Olha, ele bate de pé direito, tirando a bola do goleiro Fábio e a bola vai na trave. Quer dizer, na sequência, uma o goleiro defendeu e a outra ele meteu na trave. Continua 1-0 para o Vasco a 13 minutos do segundo tempo. E segue o tabu. O Edmundo nunca fez um gol jogando contra o Vasco da Gama. Às vezes é porque o pênalti não aconteceu, né? 2 cobranças e as 2 não entrarem. Aí está o Edmundo, triste, evidentemente, muito triste. Euler, Juninho Paulista outra vez pro Euler, vai bater com efeito, Carlos Germano. Que coisa, olha o torcedor. Bom, com esse sorriso só pode ser torcedor do Vasco, né? E aqui vem o Rincon. Continua Vasco 1-0.
Que coisa, hein, Edmundo? Que coisa. Se manda Rubens Cardoso. Fechando para cima dele o Paulo Miranda. Tá em todas esse Paulo também. 1-0 Vasco. Robert. Rincon. O Valdo está aqui à sua direita. Ele tem dificuldade, mesmo assim conseguiu fazer a bola passar entre as pernas do Julinho Paulista. E o Euler vem na cobertura. Chega também o Júlio César. E o árbitro deu a falta do vascaíno. Valdo. Por baixo o Jorginho, com a ponta da bota. Ainda Robert, ainda Robert, ainda Robert, ainda Robert. Jorginho em cima dele, Edmundo. Olha só o que é o estado emocional, né? Quer dizer, uma bola que o Edmundo dificilmente perderia nessas condições. Em outra condição, né? E vem outra vez o Júlio César. Boa finta, preparou. Vai alçar, Edmundo chega no segundo pau. O Júnior Baiano amorteceu e o Fábio participa do jogo. O Edmundo teve problema também, porque tinha 2 jogadores a marcar, né? Um à frente, um do lado para dar cobertura. Ele até conseguiu, no domínio de bola, tirar um da jogada. Poderia ter batido pro gol, mas tinha outro. Aí fica difícil. Mas deu para sentir, o Daniel de Paula, quando ele chegou no lance, ele já chegou derrotado. Já não tem mais a mesma confiança no impedimento do Dodô. Agora, o inteligentíssimo Oswaldo Oliveira foi a alteração tática dele na partida, quando viu que o Júlio César entrou para jogar nas costas do Jorginho, imediatamente inverteu a posição dele com o Henrique, que também é volante, e o Jorginho já tem jogado de volante há muito tempo, né? Desde que voltou para o Brasil, no São Paulo, por exemplo, jogou várias vezes de volante. E aí colocou o Jorginho no meio campo, porque ele não ia conseguir acompanhar na velocidade jamais o Júlio César. Colocou o Henrique na lateral esquerda para impedir o 17 do Santos de jogar. Olha aí o combate, ó. Bom passe do Júlio César aqui pela direita. O Preto se mandou, vai embora. Jogada aérea para cima da defesa do Vasco da Gama. Aí o Clebson chega apertado pelo Edmundo. Foi obrigado a colocar essa bola de qualquer jeito, mais à frente e sem direção. Aí o Santos sem pressa no arremesso. Vem Rincon. Dodô, virou o jogo aqui pro Robert, boa oportunidade, vai bater de pé direito contra o Odivan. Bola bateu no zagueiro do Vasco da Gama e voltou outra vez aqui pro Preto. Repõe na grande área, aí o Dodô subiu, pedalando, mas afastou o lateral direito Clebson. É o Sanganete. Romário vai dividir. A vantagem é pro Preto aqui atrás. Pro André Luiz, outra vez pro Preto. Escrito no placar, Vasco da Gama 1-0. Vamos a 16 minutos do segundo tempo. E o Santos perdeu o pênalti com Edmundo. O primeiro, a defesa irregular do Fábio. E depois o Edmundo tocou na trave esquerda. Aí o Vasco. O Juninho Paulista tentava armar, a bola bateu no André Luiz. E volta o Santos aqui pela direita com o Robert. Júlio César. Aí está o Jorginho, porque o Henrique foi um pouco mais à frente. Mas embora os dois do mesmo corredor. Rincon, Valdo. Rubens Cardoso já está esperando lá dentro. Aí vem o... Olha o que fez o Dodô. Coisa ridícula, hein? Premier Esportes da Copa João Avelange. Raider. Tem sempre um Raider que é a cara do seu pé. Paulo Miranda. Toninho Pernambucano. O Valdo vai recuando para... Agora chegou para diminuir o espaço, mas a bola chegou até o Juninho Paulista. Jorginho ajudou. Paulo Miranda. Escrito no placar, Vasco da Gama 1-0. Gol do Juninho Paulista aos 42 minutos do primeiro tempo. E é ele que bate na bola, mais à frente. Rubens Cardoso. Valdo, Rubens Cardoso, ninguém lá na frente, ó. A fogueira que deram ali para o Edmundo. O Edivan devolve. André Luiz. André Luiz, que é natural de Porto Alegre. E veio se profissionalizar no Santos este ano. Robert. E atrás dele, o Juninho Paulista. Rubens Cardoso lá pela esquerda dando apoio. Atravessou, chegou o Divan, cedeu o escanteio.
O Edmundo está muito abalado, ele nem se mexe em campo. O Santos pega a bola, ele pode abrir na velocidade para tentar dar opção de passe, mas nem isso ele está fazendo mais. Ele está realmente, hoje não é um bom dia para o Edmundo, ele não está jogando bem, a verdade é essa, mas o pênalti que ele perdeu realmente destruiu moralmente o jogador do Santos. Vamos ver se ele se recupera na partida ainda. E vai aí o jogador mais velho do jogo para a cobrança do escanteio para o Santos, o Valdo. Lá vem ela, saiu o goleiro, mas antes dele Henrique. Sanganete, Valdo, Sanganete ficou, Robert fica ali na flutuação. Do outro lado, 2 jogadores do Santos, o André Luiz, mas o corte foi do Júnior Baiano. Juninho Pernambucano, Jorginho. Perdeu pro Rincon, aí deu pro Júlio César. E essa bola chegou na devolução pro Juninho Pernambucano. Romário. Escondido no jogo, Romário. Aí o passe de categoria aqui pro Juninho Pernambucano. Outra vez Romário, frontal à grande área. Ele vai chegando como que não quer nada. Ele fez abertura na direita, o cruzamento partiu errado. Aí o Fábio, quando ele recebia o cumprimento naquela primeira defesa, que ele se mexeu. E aí, desolado do outro lado, depois de perder o segundo também, né? Quer dizer, o primeiro ele não perdeu, estava irregular o lance, mas a bola na trave, na cobrança, o Edmundo. Que peninha, Edmundo, que peninha, mas acontece. E em várias passagens do ataque do Santos, já deu para sentir que o Edmundo está destruído. Continua com 10 gols, teve a chance de fazer o 11º, mas não fez. 1 para o Vasco da Gama, 0 para o Santos. A curiosidade é que dos 10 gols do Edmundo, 4 foram de pênalti. Aí o detalhe do Thiago Biasola, nosso companheiro. 20 minutos, segundo tempo. Paulo Miranda. Olha o Juninho recebendo. Um passe adiantado do Clebson. Que foi também mais à frente para receber. O Sanganete fez a distribuição. E o Paulo Miranda já destruiu ali praticamente dentro do campo de ataque do Vasco. Aí chega o Rincon. Valdo. Juninho bateu por baixo, tocou para o outro Juninho Pernambucano. Aí na devolução do Pernambucano para o Paulista, o Valdo no meio acabou ficando com a posse da bola e já ligou do outro lado ali para o Preto, que dá o Júlio César. 1 para o Vasco, 0 para o Santos. Aí da Júlio César, recebeu a falta do Jorginho. E a finta seria longa contra o Jorginho, foi derrubado o atacante santista junto à lateral esquerda da grande área do Vasco da Gama, do menino Fábio. O goleiro que sentiu gosto, né, de defender um pênalti do Edmundo, embora numa jogada irregular. Compensação, a sorte estava do lado do menino Fábio. Aí está o Robert. Levantou. O pessoal fala, o Odivan é isso, o Odivan é aquilo. O Henrique não é de nada, o Paulo Miranda também, mas o fato é que a defesa do Vasco da Gama está destruindo tudo aqui atrás. E olha a distribuição errada do Sanganete. Vem o Henrique. Com o Romário. Juninho Pernambucano. Romário. Sanganete por baixo tirou. Não deu chance pro baixinho. 22 minutos, segundo tempo. Aí o Santos com muita vontade. E o placar para você conferir. A falta em cima do Dodô. A falta foi do Odivan. O Dodô, que na última quinta-feira se envolveu numa confusão com torcedores do Santos, que o vaiaram durante o treinamento que aconteceu aqui mesmo na Vila Belmiro. Outro jogador também muito criticado foi o goleiro reserva Fábio Costa. E o Santos acabou ganhando a cobrança do escanteio diante da insistência do Edmundo lá pela esquerda. Aí fica pensativo o Oswaldo de Oliveira. Olha lá, pensou, coçou o nariz e ali dentro do gramado a cobrança do Edmundo. O corte do Júnior Baiano. Vem o Rincon. O Preto ajuda. Júlio César. O Júlio César também até agora, hein, o Daniel de Paula. Tá, ele teve a primeira oportunidade no lance com o Jorginho, saiu na frente, fez o cruzamento em que originou aquele pênalti não marcado pelo Wilson de Souza Mendonça. Depois disso, com a inversão de marcação da equipe do Vasco, foi muito inteligente, eu repito, por parte do Oswaldo Oliveira, colocando o Henrique para marcar o Júlio César, ele praticamente ficou anulado no campo.
E a torcida do Santos na Vila Belmiro em absoluto silêncio. Aí a falta. Falta mais dura do Paulo Miranda, hein? Amarelou pro Paulo. E é o segundo cartão amarelo do jogo, né, Thiago? Agora um cartão para cada equipe. Esse do Paulo Miranda e o do Rubens Cardoso para a equipe do Santos. O Rubens Cardoso ainda no primeiro tempo. Aos 23 do primeiro tempo. Aí o Santos vai fazer essa cobrança de olho. O Júnior Baiano, cada um com o seu na pequena área. E a cobrança pro Valdo lá pelo setor esquerdo. De pé direito, lá vem ela e o menino pegou. Garotão Fábio foi em direção da caída da bola. E distribuiu mal, se entusiasmou demais, se empolgou. Aí vem o Júlio César. Passe errado. Aí o Rincon vai brigar, levou a pior sobre o Júlio Baiano. Atrás dele o Henrique despejou, colocou na frente pro Euler. Aí o Euler passou errado também a proteção da zaga do Santos. E o André Luiz na bronca contra o camisa 3 do Santos, o Rubens Cardoso, que acabou atrapalhando a devolução do jogador santista. Júlio César. Agora está sem marcação, hein? Jorginho já ficou. O Henrique corre na cobertura. Ele encontrou o Edmundo. É só virar. Encontrou o Robert. Pode bater de pé esquerdo contra o Livan. Voltou ainda Robert. Agora contra o lateral Clebson. O Santos não está levando sorte nas finalizações. Ousando de outro termo, talvez tenha faltado categoria ou não, o Daniel de Paulo? Não, as duas Como é que coisas. você colocaria? O time do Vasco tem o mérito da defesa. Olha o Romário. Carlos Germanos fez a defesa. Premier Esportes da Copa João Avelange. Terra, o jogo minuto a minuto. Acesse já. Aí a torcida do Santos queria uma falta contra o Edmundo. O árbitro pernambucano disse que não. O Edmundo foi lá para calçar e a bola saiu. Ganhou o Vasco arremesso. Não sei não, mas eu acho que o Edmundo já está ficando um pouco nervoso no jogo. Tá meio nervosinho o Edmundo. André Luiz fez falta no Romário. O Romário quer quebrar hoje um recorde pessoal. Na temporada de 97 ele marcou 61 gols pelo Flamengo, Valência e também pela seleção brasileira. Neste ano ele já atingiu a mesma marca, 61 gols. Ele que nunca foi artilheiro de um campeonato brasileiro, está na vice-artilharia, tem 13 gols, um a menos que o Dil, no momento artilheiro do campeonato. E vai o Santos com Rubens Cardoso. Clebson fica cercando. O torcedor do Santos não se conforma. Euler. Vai sair do Sanganeto, ele começa atrás de novo com o Clebson. Juninho Pernambucano. Euler ficou no meio. De novo o Juninho Pernambucano, 1-0 Vasco, escrito no placar da vila mais famosa do mundo. A Vila Belmiro, estádio Urbano Caldeira. De uma utilidade impressionante esse Paulo Miranda no time do Vasco. Gostaria de ouvir daqui a pouco o Daniel. Impressionante a utilidade desse camisa 17, Paulo Miranda, no Vasco da Gama. E ele participou do único gol do jogo. E vem o Juninho Paulista. Olha o Romário esperando aqui na esquerda. Preto atrás dele. O Preto atrás dele. Romário. Ele encostou. Aí o André Luiz foi com tudo. Pegou bola e jogador também. O juiz não deu nada. O Santos levou vantagem. Agora o Júnior. Aí o Edmundo deixou passar, esperando talvez que o Dodô estivesse no seu costado um pouco mais adiantado. O Dodô estava atrasado e também o Robert não chegou a tempo. Sangalete. Rincon. O tempo que o jogo tem, 28 do segundo tempo. 1-0 para o Vasco. Gol de Juninho Paulista a 42 minutos do primeiro tempo. Olha o Júlio César. Fez o cruzamento, o Júnior Baiano bateu e colocou ela pro mato. Canindé, camisa 21, pronto para entrar na equipe do Santos. Ainda não foi definido quem sairá. Boa jogada do Valdo. Aqui pela direita, atravessou bem o lateral Preto. Ninguém, apenas a zaga do Vasco cortando. Olha a resposta do Santos com o Rincon. Juninho Paulista tentou atrapalhar, não deu. Vai Robert.
Rubens Cardoso esperando na esquerda, por dentro está o Edmundo. Levou, perdeu, brigou ainda, briga bastante, mas sem chance. Dodô, número 10, vai deixar o gramado. Provavelmente sob vaias. Ele está uma espécie de briga com a torcida santista que não quer mais tê-lo no time. Torcedor vascaíno. A cruzada do dedo aí para anular o time adversário. E o Santos vem, vai chegando outra vez, vai na aproximação. Assim vai ficar difícil. Vai ficar muito difícil. A cruzada de dedo do rapaz ali é poderosa, hein? Muito. E foi em cima, né? Acabou secando imediatamente o ataque do Santos. Júlio César. Com o Preto. Aí bateu no Jorginho e saiu. Jorginho disse que arremessa. Aí o Dodô fica meio estranho. Vai sair? Sou eu? É você, Dodô. Olha a vaia do torcedor santista. Escuta a vaia, assinante. E ele não veio cumprimentar o companheiro dele. Alguns torcedores chamam o técnico Giba de burro. Não concordando, então, com a substituição. Quer dizer, a vaia é para substituição, não para o Dodô. O fato é que o Giba acaba alterando o time do Santos com a saída do Dodô e a presença do Canindé, camisa 21. E o Santos vai para a cobrança de uma falta aqui pelo lado direito do seu ataque. Escrito no placar, Vasco da Gama 1, Santos 0. A reclamação do Rincon. Do Edmundo. Aí a bronca do torcedor santista. E ali a falta batida. Bola alta ali com o Júnior Baiano. É praticamente impraticável. Agora foi escanteio, né? Ou ele deu a falta. Não é possível. É incrível, hein? Tá vendo outro jogo, tenho certeza. Também acho. Leandro e Paulo, me diga uma coisa, que utilidade esse Paulo Miranda? Eu fiquei devendo para o assinante, eu quero ouvi-lo. É um jogador que, olha lá, foi absolutamente claro, não houve falta alguma. Ele ainda colocou o dedo no olho ali, dizendo, olha, tô vendo o jogo. Não tá não, porque o Júnior Baiano estava na frente da bola, foi ele quem cabeceou, absolutamente claro, nem ele, nem o auxiliar número 1, o Birajara Ferraz Jota, não marcou também. Agora o Paulo Miranda é aquele jogador polivalente. Todo jogador polivalente que tem qualidade é muito valorizado. E vem o Vasco, ele não conseguiu dominar esse cruzamento, que veio lá da direita por parte do Juninho Pernambucano. Como disse o Thiago, né? O Vasco não queria a arbitragem do Sr. Wilson. Olha o quarto mal executado, Paulo Miranda, a defesa de Carlos Germano. Me diga uma coisa, Thiago Biasoli, a vaia foi para substituição ou para o Dodô? Acredito que para 3 coisas. Primeira, a substituição que não foi aprovada. Segunda, para o Dodô. E terceiro, para o técnico Giba. Nossa, é muita vaia para um homem só. Olha lá o Canindé, não vai alcançar. Tiro de volta para o Vasco da Gama, que vence o jogo por 1-0. Nós vamos a 32 minutos desse segundo tempo. Inclusive já faz cerca de 5, 10 minutos que alguns torcedores se postaram aqui atrás do banco de reservas do Santos e a todo momento protestam contra o técnico Giba, pedem para que ele peça a demissão. Será que o Giba vai se suportar nessa depois? Bom, tá certo, o jogo, não vamos adivinhar coisa nenhuma, o jogo ainda está a 32 minutos. Tá 1-0 pro Vasco da Gama, é verdade, mas muita coisa ainda pode acontecer no jogo. E a palavra oficial do presidente do Santos, Marcelo Teixeira, é que mesmo que o time saia derrotado de campo hoje, o Giba está mantido como treinador. Tá aí. E eu já vi coisas no futebol mais velho do que a Sede Braga, né? Que o Vasco da Gama, olha o Giba aí, o Vasco da Gama ganhava de 2-0 do Vitória e permitiu a igualdade do marcador no final do jogo 2-2. Tudo pode acontecer. Ganhava de 3 do Cruzeiro, permitiu um empate, ganhava de 2 do Atlético Paranaense, também permitiu um empate. Tudo isso é possível de acontecer, mas o fato é que o Santos chegando ao empate aqui não vai tirar da cabeça do torcedor o fraco futebol apresentado pela equipe. Quer dizer, defensivamente o time passou a errar demais desde a metade do primeiro tempo. O Vasco não conseguiu aproveitar todos esses erros
E aí o Santos também não produz nada lá na frente. Aí o Robert arrisca do meio ali da praça, mas sem direção. E continua o Oswaldo de Oliveira a cada instante olhando, já fez sinal que faltam, ele dá 10 minutos, mas falta um pouquinho mais. Temos um pouco mais do que 10 minutos ainda no jogo. Aí o jogador do Vasco fica caído, o Santos parte para o jogo. Nós vamos a 34 minutos. Vai conduzindo a bola aqui o preto, Júlio César. Ele deu chance para a chegada do Júnior Baiano, que de bico colocou a bola para fora de jogo. André Luiz e Valdo dos Santos, Jorginho e Henrique do Vasco da Gama, os 4 jogadores para o controle antidopagem. É a confirmação do escanteio para o Santos bater. Vai para dentro da área o André Luiz. O Jorginho em cima do Júlio César. E é um empurra o outro lá dentro. Olha aí, ó. Tá bravo o Jorginho, hein? Aí vem o Juninho pernambucano. Aí chega o Edmundo também. Aí o árbitro chama o Júlio César e chama o Jorginho. Cartão para os dois, que é para acabar com a conversa. E o escanteio para o Santos bater aqui do lado direito. Vasco 1-0. A Copa João Avelange com exclusividade para você. Olha o goleiro. Com segurança o Fábio. Jorginho recebeu um amarelo. E o Júlio César também recebeu o amarelo. Naquele empurra antes da cobrança do escanteio do Santos. Nós vamos com 35 minutos. A primeira vez que o Júlio César consegue levar vantagem contra a defesa do Vasco. E contra o Henrique, cruzamento, olha o Edmundo chegando no cabeceio, defendeu o Fábio. Boa do Edmundo, melhor ainda para o menino Fábio, goleiro do Vasco. E aí o Santos queria voltar, mas não deu tempo. E volta, olha o Valdo. O corte do Henrique outra vez. Você está conferindo o lance de novo no cabeceio do Edmundo. Levou vantagem contra o Paulo Miranda. Aí vai o Canindé. Odivão empurra de lá, o outro empurra de cá e o árbitro deu a falta do Santista. Aí a confirmação do amarelo para o Júlio César do Santos. Premier Esportes da Copa João Avelange. E nós temos aqui um histórico de 31 jogos, que naturalmente deve ser com relação ao Campeonato Brasileiro, em que nós temos 8 vitórias de cada lado. Então hoje é a negra, né? Quem ganhar hoje vai ficar nessa vantagem do Campeonato Brasileiro, embora hoje nós estamos mostrando a Copa João Avelange. Mas tudo bem, praticamente é uma extensão. Inchada com muitos clubes, mas de qualquer maneira está aí a Copa João Avelange. 15 empates de 31 jogos, 8 vitórias de cada lado. E a confirmação do amarelo para o Jorginho, naquele lance ainda dentro da pequena área com o jogador Júlio César dos Santos. Os dois foram castigados. Eu confirmo o placar para você, Vasco da Gama 1-0. E o último resultado entre Vasco da Gama e Santos foi no confronto do Brasileirão aqui na Vila o ano passado, no mês de agosto, 1-1. Igualdade no marcador, um para cada lado. Hoje o Vasco ainda está vencendo por 1-0. Aí o Rincon chega, bateu mal, pressionado, e a bola vai para fora, o tiro de meta. E o jogo, Daniel de Paula? O Santos continua absolutamente sem improviso, é um time muito óbvio, por isso que é fácil de marcar, por isso que a defesa do Vasco está se sobressaindo. Além de ser mais numerosa para defender, o Clodoaldo Tavares Santana observa aí quietinho o jogo ali na entrada do túnel do vestiário do Santos. Glória Santista, você lembra daquele gol contra o Uruguai? Foi um golaço importantíssimo, porque o Brasil estava nervosíssimo em campo, o Uruguai... O Brasil inteiro estava o Uruguai estava na frente, então aquele gol foi fundamental para o Brasil conquistar o tricampeonato, na minha opinião. Enfim, olha o Vasco. Olha o Vasco com o Euler. Telefonou, telegrafou, e o Carlos Germano defendeu. Pode continuar, Daniel.
Então, sem improviso, fica muito fácil você defender. O adversário já sabe o que vai ser feito, então já vai para a bola, vai para o tempo certo. É muito mais fácil você neutralizar os ataques do Santos. Então, você viu agora há pouco o Rincon foi ali na lateral de campo, ali na linha de fundo, tentar o cruzamento. Não é absolutamente a dele. O Canindé entrou para tomar conta do jogo, vem, se apresenta, busca jogo, mas não é o jogador indicado para conduzir o time do Santos. Então, esse é o problema do time do Santos. Ainda falando um pouco de história das duas equipes do Vasco da Gama e Santos, a maior vitória santista foi 5-1 em 65 na Taça Brasil, no estádio municipal do Pacaembu. Aí a maior vitória do Vasco, também não deixar por menos, também foi 5-1 na Taça de Prata no Maracanã, em outubro de 70. 5-1, Taça de Prata, Maracanã, vitória do Vasco, para devolver o 5-1 da Taça Brasil no Pacaembu em 65. Santos 0, Vasco 1, 39. 39 minutos e aqui, dono da bola ali, o Vasco. O Valdo conseguiu fazer o corte em cima do Juninho Paulista. O Juninho Paulista parece que cansou. Aí vai o Robert, recebe a falta do Júnior Baiano. Em cima da linha média do Vasco da Gama. 1-0 Vasco. Praticamente 40 minutos desse primeiro tempo. Rincon. Rubens Cardoso. Canindé. Rincon. Preto. É só passar essa bola aqui na extrema. Isso. Há muito tempo o Robert estava esperando essa bola. Aí o Juninho encostou, o Juninho Paulista. A bola foi cruzada. Júnior Baiano. Só dá ele dentro da grande área. Só dá o Júnior Baiano lá dentro. André Luiz. Canindé subiu. Outra vez Júnior Baiano na vantagem. O Valdo ficou com esse troco aqui no meio de campo. Já desceu também o Rubens Cardoso na esquerda para receber. Aí fazendo as vezes do Clebson, o Juninho pernambucano, dando uma de zagueiro. O Clebson estava na cobertura, quer dizer, é um volante dando o primeiro combate, o lateral na sobra, e se passa ainda tem toda a defesa do Vasco ali na área, né? Valdo. E nem só de gols e recordes positivos é feita a vida do atacante Romário. Nessa semana ele deve ter o sigilo bancário quebrado porque é suspeito de mais uma vez sonegar impostos. O jogador em 96 pagou R$1 milhão como multa por ter sonegado impostos. O jogador diz que está disposto a esclarecer tudo. Olha o Santos chegando com o Júnior, Júlio César no meio. Edmundo teve a chance de defender o goleiro, voltou, Robert, gol! O torcedor santista já não acreditava mais. Valeu, Júlio César. Edmundo. A defesaça do Fábio. E depois a resposta do Robert. A 47 minutos, o Santos empata na Vila. E repete-se aqui o último confronto do Brasileirão em 99. Um pra lá, um pra cá. Na rede, um para o Santos, um para o Vasco. Prêmio para o melhor jogador do Santos, indiscutivelmente o Robert, o jogador mais criativo do time, o que mais combateu, o que mais correu, o que mais driblou, o que mais deu assistência. Prêmio para ele. O Edmundo teve outra chance, boa jogada do Júlio César no Vasco. Olha o Vasco outra vez. E a bola foi pro Romário. Cuidado com o baixinho. Ele não consegue fazer o giro à frente do Canindé. O Wilson de Souza Mendonça aponta o centro do gramado. Um pra lá, um pra cá na Vila. Vasco da Gama e Santos. 1-1.